bom, Daniel. Como está? Boa tarde para todos, né, que vão entrando aí, nos assistindo. A gente sempre dá um início, nesse período mais inicial, a gente dá um tempo para as pessoas irem entrando, né, e a gente começar o nosso bate-papo, né? Isso. É bom esperar, né, Daniel? Que bom que dessa vez deu certo, né? Da Deu última vez certo. nós tivemos problemas técnicos, mas queria agradecer já de cara que essa live está sendo iniciada pelo seu Instagram para que a gente pudesse conseguir realizar, né? Isso, Isso mais é um. muito bom, obrigado, viu? Por isso que não podemos desistir, né? É com Não, de apoio jeito de nenhum, vocês de jeito todos. nenhum. Ainda mais num tema tão importante quanto esse, né? Isso. E mais ainda, um Sim, colaborar com o outro, né? Já iniciamos com a saúde única, que colaborando, bom, né? participando. O vídeo, o som tá bom ou quer que coloca Não, o som tá bom, eu tô ouvindo, Tá tô te bom. ouvindo bem. Tá Eu ótimo. acho que todos estão te ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo bem, avisa pra gente que a gente tenta melhorar alguma coisa, tá, pessoal? Isso. É. Cris, eu queria iniciar essa live nossa só dando alguns avisos que o CRMV precisa dar para as pessoas que estão assistindo, tá? Pouca coisa, super rápido. Então, eu queria lembrar aos nossos colegas médicos veterinários que a eleição ela vai acontecer agora, esse ano, e o Conselho tem mandado e-mails pedindo para que haja o recadastramento dos médicos veterinários. Então, por favor, esse e-mail não é spam, não é falso. O Conselho realmente está enviando, porque a nossa eleição esse ano vai ser online e só vai conseguir votar online quem tiver se recadastrado para receber uma pré-senha e, a partir daí, poder votar online. Quem não fizer isso vai ter que vir votar presencial. Então, é importante que vocês tenham essa informação que é verídica, tá? A gente recebe, às vezes, tantas mensagens que são falsas e quando fala em cadastramento a gente fica logo com medo. Mas esse e-mail realmente é verdadeiro. Quem não recebeu, por favor, verifica no spam, porque tem links que você precisa dar uma olhada para fazer seu recadastramento, tá? E eu queria só aproveitar esse momento bem breve inicial para corroborar uma nota de repúdio que foi dada pelo Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro, né, e com muito louvável a atitude deles, em favor do veterinário Flávio Graça, que sofreu uma ação aí bem vexatória de uma cidadã na rua, e eu acho que o tema de hoje ele tem super a ver com essa situação. O Flávio Graça, o médico veterinário, ele é mestre e doutor, e ele é superintendente de educação e projetos da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Então tem tudo a ver com o tema de saúde única hoje, e que as pessoas às vezes não têm nem noção de fato da atividade do médico veterinário nessa área, né? E é por isso que eu e o CRMV, a gente chamou e ficou muito feliz com a presença da doutora Cristina aqui, tá, Cris? Obrigado de novo pela sua presença. Nós conhecemos a doutora Cristina num congresso que ela deu, numa palestra que ela deu no congresso no Amazon Vet, no estado do Pará, e vimos logo a contribuição que ela deu para a saúde única nesse processo. Então, outro nome não podia ser, né, Cris? Eu agradeço muito. Nesse momento inicial, a gente vai só se apresentar, tá? Pedir para a gente se apresentar brevemente e a gente começar nosso bate-papo. Quem for tendo dúvidas ou perguntas, pode ir colocando que a gente vai respondendo ou ao longo ou no final, tá certo? Eu acho que um bate-papo mais dinâmico, a gente vai parando e vai falando, vai respondendo, né, Cristina? Fica muito mais dinâmico para nós, né? Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Daniel Viana, eu sou vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará e sou basicamente patologista, né? A gente sempre pensa que a patologia não tem interferência na área de saúde única, mas a doutora Cristina também tem formação em patologia, né? Uma parte dela, e ela vai falar agora um pouquinho dela, que hoje a estrela do assunto realmente é você, Cristina, tá? Então, fala pra gente um pouquinho de você e aí daí a gente puxa nosso bate-papo, tá bem? Tá bom. Daniel, a estrela somos todos nós, né? Todos nós fazemos a constelação do universo. Então, não Graças existe a Deus. sozinho. Então, existe todos nós somos.
E é um grande prazer estar aqui com você e com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aos poucos as pessoas vão entrando, bem-vindo a todos, né, de todas as disciplinas conhecidos. Foi um prazer muito grande. Nós estávamos no Amazon Vet o ano passado, que foi um encontro maravilhoso. Parecia que estávamos todos na saúde única e continuamos no Brasil inteiro. Então, foi um bom evento, excelente evento, né, para todos. Eu tenho só que fazer como é que fala? E já vamos fazer mais informal, né? Que assim fica mais à vontade aqui também. Então, nós vamos. Mas eu tenho que fazer uma disclosure, né? Uma aberto, né? E já começamos o que é o conceito da saúde única, né? Então, a saúde única não tem dono, ninguém é dono da saúde única, não tem um grupo que seja o mais principal que o outro, não se faz dinheiro, então não tem como ter profit, né? Mas uma coisa também é a política, né? A saúde única é diplomacia e, ao invés de competição, é colaboração e parceria. Então, por exemplo, eu apoio todas as chapas do Conselho Regionais, todos nós somos médicos veterinários, zootecnistas. É importante esse processo da eleição e, ao mesmo tempo, é o processo de um apoiar ao outro, porque depois da eleição nós trabalharemos juntos, todos outra vez, né? Então, só tem que fazer esse disclosure, que eu apoio todos, veterinários e médicos zootecnistas, porque isso é a saúde única, né? Às vezes nós vamos falar mais um pouquinho de Down Health Brasil, às vezes eu falo, não, está entrando na política. É importante as políticas públicas e é importante também nós, como profissionais, aproximarmos das políticas para as políticas públicas. Mas nós temos que lembrar no final que nós somos todos colegas, colaboradores e parceiros. Então, só isso que eu queria dizer. Parabéns aos conselhos regionais que estão fazendo isso. É importante ir lá votar. Na verdade, é importante votar, porque é por isso que nós precisamos dos conselhos regionais de medicina veterinária e zootecnia e também do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então, isso é só uma coisa pessoal. Eu aberto e apoio a saúde única e para nós trabalharmos juntos. Quem estiver no poder, que trabalhamos juntos e apoiamos pela saúde única. Então, aqui... vamos ver como que nós... Quem sou eu, né? Talvez você queira saber, mas eu vou conversando aos poucos quem sou eu, né? Mas eu me formei na Universidade Federal de Viçosa e já estou aqui há 32 anos. Então, me formei e vim para cá. Tive que fazer tudo de novo. Fui na Universidade de Califórnia, Davis, mais de 10 anos lá. Fiz a residência nos zoológicos de Los Angeles e Sacramento e no Bronx Zoo. E também no CDC, Centers for Disease Control and Prevention, né? Depois disso, atualmente sou professora de medicina comparada e patologia comparada na faculdade de medicina. Então, a gente pensa, nossa, isso aqui que o veterinário está fazendo na faculdade de medicina, né? Então, já começa a importância, a valorização dos médicos veterinários na saúde pública, na saúde global. E nós podemos discutir mais sobre isso. Então, isso brevemente, né? Nós vamos conversando de onde que veio a saúde única, ou você vai me perguntando, né? Mas, em primeira coisa, o que é a saúde única, né? Assim como você me perguntou. Nossa, assim, não é um conceito novo, né? A saúde única já vem, ou essa visão holística da saúde humana, animal e do meio ambiente, já vem desde o tempo de Sócrates, já de Hipócrates, e até da medicina chinesa, em que tinha Yin Yang, e bem antes disso, ainda das agriculturas, bem das civilizações antigas, que
tinha que ter o equilíbrio do meio ambiente, do animal e, inclusive, da alimentação, né? Então, a agricultura é muito importante nessa visão holística também, e até as indígenas, as civilizações indígenas. Então, o conceito não é o nome One Health é mais moderno, mas o conceito e o trabalho já é muito antigo. Por isso que muitos de nós já trabalhamos com a saúde única há muito tempo. Não é uma novidade, né? Mesmo que o conceito não tenha sido compilado, né? Não, e isso então nós podemos falar um pouquinho de Brasil, né? Eu sempre falo que o Brasil começou com a mão na massa antes de chegar ao conceito, porque não tem como no Brasil trabalhar sozinho, né? Nós precisamos um do outro, principalmente quando eu ia no meio do campo, você precisa ter outras interdisciplinar, né? Então, o conceito da One Health tem que ter essas três disciplinas, né? Essas três visões, saúde única, saúde animal e saúde do meio ambiente juntos. Senão, é só medicina comparada, senão é só saúde pública, senão é só são as disciplinas especializadas, né? Esse conceito, Cris, apesar de estar intrínseco na gente, a gente às vezes não compila as informações, né? E acaba trabalhando de forma isolada. Isso. Quando, na verdade, até uma pergunta que eu ia te fazer, porque muitas pessoas têm dúvida, e eu acho que você até já respondeu, não existe profissões específicas para a saúde única. O elo, ele envolve todas as profissões que podem contribuir para um processo de saúde, né? Exatamente. Então, por exemplo, depois que já veio de vários, em 1800, já existiam os médicos e os tratadores de animais, ou trabalhando juntos, né? Várias vacinas que foram feitas, também teve o conceito da saúde única. Então, nessa aproximação interdisciplinar, que com o tempo nós nos afastamos, porque cada um foi para a sua especialização, né? E nessa especialização de cada um, nós esquecemos de trabalharmos juntos. Então, esse conceito está de volta, e até foi em 1984, na Universidade da Califórnia, Davis, né? Um epidemiologista que veio com o termo One Medicine, né? Que é o Schwab, Carlos Schwab, que é um epidemiologista da UC Davis, né? Isso foi em 1984 e já tiveram nessa ideia trazendo que o termo chamava-se One Medicine, a medicina, uma medicina, né? E depois disso, se eu falar de história aqui, nós estamos publicando, né? Essa história toda, só isso já é uma aula. Então, vamos passar para frente, né? Mas eu só queria dizer assim, não é um conceito novo, é um termo novo que está sendo usado, ninguém mudou, e sim, ao mesmo tempo, em 1986, em 2000, já uma das ideias que iniciou foi, por exemplo, no CDC, não só no CDC, Centro de Disease Control, mas pela Ebola. A primeira necessidade foi quando o outbreak da Ebola apareceu em 1996. E que a gente chamava de hot zone. E na Ebola, as pessoas morrendo, mas ainda abraçando as pessoas que haviam morrido, e não só isso, mas escondendo as pessoas, né, que estavam mortas. Então, não adiantava nada, nós todos lá, profissionais, de máscara, aquela bubble, né? Se vocês lembram exatamente a nossa pandemia atual agora, e afastaram na época, na África, né? Porque as pessoas, a cultura de uma morte é abraçar a pessoa que faleceu. E nisso o contágio da Ebola foi mais ainda, né? Então não adiantava o médico, o veterinário, o epidemiologista ir lá e falar para de abraçar. Não tem como modificar uma cultura.
Então, precisou um antropólogo e um social e o xamã lá, o xamã, não, o líder daquela região, para ensinar, falar assim, a importância da cultura, como é importante. Então, completamente saiu de tudo que nós estudamos de epidemiologia, foi um antropologista que conseguiu praticamente não prevenir, controlar a ebola. Então, isso vem na parte de quando que iniciou essa importância, nós precisamos trabalhar juntos em formas de interdisciplinar e interativo. Depois da ebola, surgiu outros surtos epidêmicos, né? A West Nile virus, que aqui no zoológico do Bronx Zoo, os corvos estavam caindo assim do céu praticamente, né? Trazendo aqui, então, a importância do médico veterinário na saúde única é fundamental, porque os animais são sentinelas do que está acontecendo no meio ambiente e na saúde pública, na saúde humana. Então, nós... Esse papel, Cris, às vezes não fica muito claro, mesmo que o conceito seja intrínseco, às vezes os nossos colegas médicos veterinários e zootecnistas, eles não conseguem entender ainda direito o nosso papel, né? Explica, dá uma introdução para a gente sobre o nosso papel, médicos veterinários e zootecnistas, dentro desse elo, dessa grande corrente da saúde única. Então, assim, esse movimento global, vamos dizer que é um movimento global, interdisciplinar, multidisciplinar, e nós aqui estamos falando dos médicos veterinários, dos zootecnistas, que nós somos o que praticamente já sabíamos dessas pandemias que estavam ocorrendo, porque nós trabalhamos com zoonoses desde a primeira aula de medicina veterinária. Então, não dá para descobrir, não dá para ser um expert de One Health fazendo esse cursinho agora, escutando eu e você. É uma dedicação de vida inteira. E a nossa facilidade como médicos veterinários ou tecnistas que nós trabalhamos com zoonoses. Não só isso, os animais como sentinela, né? Nos dizendo, tem coisa errada, presta atenção. Até um dos termos é o canário da mina, né? Como é que fala? Da mineração, que quando tem o excesso de gás carbônico nas minerações, os canários estavam morrendo. E isso foi um sinal de que tinha uma intoxicação lá dentro, né? Então, esse é um modo de ser como é que fala? Como os animais são sentinelas. Como os veterinários, essa que é a pergunta, voltando a você, né? Como os veterinários estão envolvidos? Primeiro, em 2015, nós tinha um grupo chamado Predict, que é através da Universidade da Califórnia de Davis, que iniciou, mas foi mundial, e que nós já estávamos, inclusive, falando da política agora, o Obama assinou um documento dizendo que era a importância de nós prevenir, tem até um vídeo dele, que daqui 5 anos, que parecia já predizia, né? Daqui 5 anos uma pandemia poderia ocorrer e nós teríamos que estar preparados. Isso foi o que não aconteceu. Foram muitos fundings, né? E nós estamos experimentando uma coisa que nós, como médicos veterinários e zootecnistas, já podemos prevenir até a próxima pandemia, porque nós temos os tools, nós temos o conhecimento, mas nós precisamos nos interagir com as outras profissões também. Já que, como o médico pode, tem vários modos que o médico veterinário pode entrar, não entrar, utiliza naturalmente, é tão natural que para nós, quando você pergunta para o médico veterinário de saúde única, nós olhamos assim e falamos, mas nós já sabemos, nós já fazemos isso, naturalmente. Não sei o que vocês estão aí tudo com moda. Então, cabe aqui voltar que saúde única não é moda. Saúde única está dentro dos nossos corações, está dentro das nossas profissões. E isso que tem que separar, né? São os anos de muitos conhecimentos. Exemplo, vigilância sanitária.
Um exemplo onde nós podemos aplicar e nós aplicamos a saúde única imediatamente. Então, eu vou compartilhar, assim, nós somos todos estrelas, né? E todo dia nós estamos aprendendo. Cada live dessas de agora, eu aprendo também. Então, semana passada eu estava conversando com o pessoal do Pará, né? Com os colegas do Pará, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará. E uma questão que todo mundo pergunta, por que teve o surto lá na China e não tem surtos, o tal do spillover. Spillover é quando o agente infeccioso passa, né? O ser humano, por exemplo, modifica. A AIDS é um spillover. Como é que eu falo? O Covid é um spillover, né? Passa de um ano, transforma, muta e passa a ser um agente infeccioso, né? A febre suína, a febre, a gripe aviária, todos esses. Então, quando nós temos uma coisa que até eu questionei, né? Nós temos aquela ideia e sempre me pergunto, por que não sai na América Latina? Por que acontece só na China? Aí todo mundo vai lá com a culpa é da China por causa dos wet markets, né? Que a gente fala de wet markets, aquelas feiras toda aberta, molhada. E eu fiz um comentário. Nós também temos isso no Brasil. Sim. Aquele lugar maravilhoso para mim, que é o mercado do peso, né? No Pará. E ver o peso. Como? Ver o peso. Ver o peso. Ver o peso. Porque, para mim, ficar lá o dia inteiro é a melhor coisa do mundo, né? E tem uma parte com os animais e os peixes. E quando eu estava ali no Pará, nós fomos lá e o meu coração foi direto. Nossa, vamos fazer pesquisa de saúde única, vamos coletar amostras. E, erroneamente, eu O pensei... pior, Cristina, é que esse modelo ele se repete em vários locais do Brasil, entendeu? Então, nós O ver o temos... peso é muito famoso, mas a gente tem vários no Brasil inteiro. Na feira pública, o peixe mexendo lá. Qualquer local. Aqui no Nordeste é muito comum feiras com aquele mesmo padrão. É muito Só comum. que foi uma coisa maravilhosa. Por isso que eu falo que a gente aprende conversando um com o outro. Quando eu estava conversando isso, um colega nosso da Vigilância Sanitária do Pará, ele me deu uma resposta imediata e ele disse: não acontece como aconteceu na China por causa dos médicos veterinários na vigilância sanitária. Está aí a resposta. Nós precisamos, e isso não acontece na China. Infelizmente, na China, o veterinário não é valorizado. E na época que teve agora o outbreak da Covid, e acho que era dia 17 de janeiro, eu estava conversando com um colega nosso médico que estava lá na mão da massa, as pessoas morrendo, as pessoas falecendo, os médicos chorando, porque é muito chocante isso, né? Então a culpa não é de ninguém, não. Nós precisamos achar soluções para o mundo e não apontar dedos, né? Nós temos que trabalhar. Sim. E uma das coisas... Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, nesse aspecto tão intrínseco de inter-relação da saúde mundial, a gente não pode apontar que tem um país que consegue exercer melhor esse conceito do que outro, né? Não. A gente não consegue apontar isso. Até porque foge um pouco do conceito que é saúde única, que é mundial. É algo que está interligado como um todo. Ou eu estou pensando errado? Não, está corretíssimo. E uma das razões por que não apareceu no Brasil ainda, mas nós temos que tomar cuidado, e essa valorização do médico veterinário nas próximas pandemias e na pandemia agora, é a vigilância sanitária. E quem faz isso? O médico veterinário. E aí no Brasil tem que ter lá nas feiras, tem que ter a regularização. Nós temos que ter. E já estão sendo feitas. Na China, quando eu perguntei ao meu colega médico e que não coletaram as amostras daquela da Wuhan, do supermercado que foi fechado,
Olha, a minha intenção foi assim, eu quero ir para a China. Deixem-me coletar samples. Como eu trabalho na surveillance de doenças infecciosas aqui na Faculdade de Medicina Humana, eu sou a que coleto as amostras e faço surveillance, a medicina comparada, a medicina infectologia. Na hora eu queria ir para a China, sem brincadeira, para ir lá coletar as amostras do pangolim, de tudo que estava lá, dos peixes, do shrimp, né? E a pessoa, meu amigo, meu colega, disse: o veterinário não é bem visto na China. Então, existem países que o veterinário, o médico veterinário, é muito respeitado, assim como aqui nos Estados Unidos e no Canadá, por várias razões. Isso é outra discussão que a gente pode ter. Muito respeitado. Mas os outros países, a maioria, não são. Então, foi não uma falha, é uma solução que nós temos que, a nível mundial, valorizar a nossa profissão. Sim. Que não é só... é fácil olhar no Google as doenças que está acontecendo com o cachorro, mas isso é além. Então, É muito triste, às vezes, a gente ter essa noção de que a atuação ela poderia ser muito melhor se houvesse, ainda que no Brasil seja dessa forma, a gente precisa de muito mais. Né? O médico veterinário ele foi incluído há pouco tempo nos núcleos de apoio à saúde da família, nos NASFs. Toda a parte preventiva e de vigilância, como você está dizendo, é feita pelo médico veterinário. Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais elevar e fazer com que isso seja destacado. O grande problema é que alguns, a gente não vai entrar em política, obviamente, né? Mas os programas de governo eles precisam ter um foco para isso. Um foco dentro da saúde única que vai levar, por exemplo, à prevenção de inúmeras doenças e até prevenção de pandemias, como você está dando vários exemplos aí, né? Daniel, nós não vamos entrar na política, mas... Não, vamos não, não vamos. Não. Mas é importante que, pela saúde única, nós conseguimos ir ao político, ao senador, ao governador, independente do partidarismo, e nós pedimos apoios a eles. É necessário apoiar a saúde única, porque assim... É fundamental. A nível estadual é importante o senador, é importante o prefeito, é importante o vereador, entrar em acordo, isso que muitos, por exemplo, o Paraná já está fazendo isso, é entrar em acordo os profissionais de várias disciplinas, o médico, o dentista, o social, o antropologista, o psicólogo, assinam um contrato, assinam um acordo. Nós fazemos isso aqui nos Estados Unidos, nós temos um acordo, e não interessa se o governo daqui, o governador é republicano ou democrata, não interessa. Para a saúde única, nós temos 3 visões: a visão da saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Então, isso que assim é a formação das políticas públicas. Isso que entra assim, então não é a política partidária, mas é essencial para a formação de políticas públicas. E quem faz isso? Medicina, veterinária e zootecnistas também. No caso... O Conselho Federal, Cristina, ele vem já há algum tempo sensibilizando a categoria de veterinários e zootecnistas e tentando interferir em políticas públicas, né? E eu acho que vem coisa interessante mais para frente aí para a saúde pública. Né? O Conselho Federal ele vem sendo bem ativo em relação a isso e os conselhos regionais também. Tanto para levar para o médico veterinário, para o zootecnista, o papel que ele tem, desde do início lá da produção até o processo de chegada e diagnóstico e prevenção de doença e vigilância sanitária e inspeção alimentar, até a questão de tentar interferir mesmo com alguma política, né? E sensibilizar, como você está dizendo. É claro que é um trabalho de formiguinha, mas quem não desiste, fica insistindo até conseguir, né? E nós não desistimos, mas nós unimos uns aos outros. Daí, uma das definições da One Health, né? Como eu disse, ninguém é o dono. Uma das definições é, ao invés de competir, nós colaboramos e fazemos parcerias. Então, sai até parece que o coração do ser humano volta, né?
nós estamos saindo, essa visão holística da One Health, nós estamos deixando o que nós aprendemos principalmente durante a academia, né? A nossa Sim. vida acadêmica, de universidade, competir. Aqui, por exemplo, a gente fala, se você não compete, se você não publica, você perish, você sofre. Então, você está publicando um monte de coisa que não tem interesse nenhum só para publicar. E se nós mudarmos essa ideia e publicar para fazer o bem ao outro e o bem à saúde? Então, é uma atitude diferente, é uma atitude mais como é que fala? Do approach, né? Do aspecto de colaborações e parcerias. Voltando, então, nessas colaborações e parcerias, que é o diplomacia da saúde única, então, nós falamos da importância da medicina coletiva também. Então, nós temos, por exemplo, a saúde coletiva, né? Que afeta todas as pequenas comunidades, as comunidades de ribeirinha, as comunidades indígenas, as comunidades menos, como é que eu falo, menos valorizadas, né? Assim, que não tem aonde atingir. Quem que vai lá de botão? Nós, os veterinários. Eu já fui para vários lugares que levam 12 horas para chegar lá. Não tem gelo seco para eu coletar a minha super amostra para fazer o DNA, não sei das quantas. Tem que ser improvisado. Teve que vir o gelo seco, não sei da onde, da faculdade de São Paulo, que enviou, levou para o FedEx, lá para o avião, o piloto deu para mim. Então, entrou até piloto no meio do avião. Então, isso é saúde única, para poder coletar uma amostra, para poder fazer a parte da academia. E a parte coletiva, que eu falo da saúde coletiva, que também falam, nós temos, por exemplo, as doenças infecciosas dos cães e gatos, os cães abandonados nas ruas, tem, vou falar uns exemplos, a leishmaniose visceral, a leishmaniose tegumentária, a esporotricose nos gatos. Não devemos esquecer, acredito até que nós temos hanseníase, que é a lepra. Falando nisso, na hanseníase, eu vou falar agora dos tatus, né? O tatu, como nós sabemos, ele carrega e é um natural do Mycobacterium leprae, que está lá debaixo, quietinho, em paz. Perdeu um pouco? Daniel, tá me ouvindo? Oi, ficam todo mundo aí. Alguma coisa aconteceu aqui. Nós perdemos o Daniel. Um momentinho, gente. Um momento, gente. Tivemos um problema de técnico aqui. Alright. Um momento. Daniel, volta outra vez aí. Espera um pouquinho, tá, gente? Paciência aí que alguma coisa aconteceu com o conselho. Agradeço a todos vocês que estão aqui, estou vendo vários participantes. Falando nisso, enquanto nós esperamos ele voltar, eu gostaria de dizer que nós temos o grupo da One Health Brasil, vamos todos lá, está o website onehealthbrasil.com. Nós temos mais de 500 participantes do Brasil inteiro, de várias regiões, de várias disciplinas, estamos muito bem organizados agora, como eu disse, unidos. E então, por favor, olhem One Health Brasil. Lá, conseguimos. Um momentinho, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou ter que abrir aqui. Um momento, gente. Continuem aqui com a gente. Isso. Ai,
Tudo bom? Voltando, Aconteceu alguma coisa? Tudo bom voltando. também? Dessa vez o problema técnico foi aqui. É, tá vendo? Não faz mal, nós não desistimos, né? Então, Mas a gente é persistente, a gente volta, viu? nós somos persistentes. Mas eu sei que nós só temos 1 hora, então você me controla aqui, senão eu falo É, tudo vamos, que eu tenho vamos, que vamos em dizer, tá? frente. Então, eu só quero dizer, assim, exemplos de como o médico veterinário é a valorização da nossa profissão, mais do que nunca, é essencial. E o Covid veio agora para mostrar mais ainda Pronto. quem nós somos, né? Como eu disse, nós já É, sabíamos. eu E acho que essa sabemos pandemia, Cris, prevenir. embora seja um desastre mundial sem precedente e extremamente triste, traz algumas coisas que são importantes a gente mencionar. E isso, o conceito da saúde única, ele cai assim de chapéu em cima dessa pandemia terrível que a gente está vivendo, né? Uma das coisas que eu queria te perguntar exatamente sobre a pandemia, e até entro também em algum exemplo que você tenha tido, por exemplo. Houve algum exemplo que o esforço contínuo, por exemplo, você falou do Ebola, e aí o Ebola foi um excelente exemplo dessa aplicação desse conceito multidisciplinar da One Health, né? Da saúde única. Mas houve algum exemplo que foi fracassado, por exemplo? E Ah, será que a gente vem fracassando na pandemia da Covid o por Covid foi conta um fracasso de todo mundo. da não aplicação desse conceito que, embora seja intrínseco, todo mundo diz que sabe, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de Olha, agarrar mesmo? Daniel, nós estamos fracassando novamente. É, E nós temos 400 ou 360 elefantes que estão morrendo neste momento na África e não sabem ainda o que eram. Demorou, não sei se você está familiar. Então, primeiro, olha a saúde única aí. Primeiro, um animal morrendo e nos sentinelas, são os animais como sentinelas. Nós avisando, tem alguma coisa errada no meio ambiente e está acontecendo agora. Foi rule out, né? Foi retirado que foi uma intoxicação ou se foi eles matando por causa da marfim, dos caçadores. E sim, não hoje, acho que 2 dias atrás eles estão associando com um vírus. E esse vírus, nós temos no One Health Brasil, a nossa professora, a doutora Gil Galhardo, que é uma das representantes também, né? Uma das representantes regionais do Mato Grosso do Sul, ela adora a palavra spillover, eu chamo ela de Gil Spillover. E nós temos esse spillover que passa de um animal para o ser humano, assim que veio a Covid, vocês todos sabem, né? Essa mutação, a AIDS foi uma spillover, né? E várias doenças serão um spillover. E a questão está lá. Será que essa do elefante é um vírus que vai ser um spillover? Já fazem, eu acredito, com certeza 1 mês ou 2 meses, eu não lembro direito, mas vou falar 1 mês com certeza, que eu mesmo já coloquei no meu Facebook, na minha página de Facebook, que eu coloco tudo de saúde única lá, sejam bem-vindos de fazer parte do meu Facebook e do Facebook da One Health Brasil também, da One Health Brasil Latin America também tem, né, do Caribe, da OLAIC, vários grupos da América Latina. Como é que eu falo? A questão é, será que vai ter um spillover essa dos elefantes e as pessoas serão afetadas? E o que nós estamos fazendo aqui? Ó, braço cruzado. Por que não foi um veterinário lá coletar amostra? Mas foi. Por que nós demoramos tanto? Cadê as universidades? Cadê o mundo? Daí que vem a Organização Mundial da Saúde. Cadê os veterinários na Organização Mundial da Saúde? Nós somos muito bens para a One Health apoiada pela tripartite, né? Tripartite, que é a Organização Mundial da Saúde, dos animais e da agricultura também. É assinado desde 2010, tem uma história toda, né? O mundo inteiro se uniu através da saúde única, e para resolver isso, nós só iremos resolver pelo
pelo aspecto da saúde única, porque precisa ser interdisciplinar. O médico sozinho não vai conseguir, o epidemiologista sozinho não vai conseguir, o veterinário sozinho não vai conseguir, o zootecnia também não. Então, demorou muito para... Nós como veterinários, estávamos gritando no Covid. Isso é uma pandemia, isso é uma pandemia, isso é uma pandemia. E levou tempo, por causa da política, da economia. Mas eu acho que nós temos que falar mais altos como médicos veterinários. Nós temos Sim. que no currículo a saúde única e formar novos médicos veterinários ou tecnistas com essa mentalidade para ir a trabalhar nessas organizações mundiais. Porque a saúde única é local, nacional, internacional e global. Então, estamos falhando, segunda falha, com os elefantes agora. Por que está demorando? Onde que nós estamos? Por que nós estamos enrolando outra vez? Sabendo que é uma nova pandemia, talvez. E aqui acabou de voltar lá o dos suínos, né? Tem um suíno lá também, outra Acabaram de história. falar dessa possibilidade dos suínos também na China, não foi? Foi, tem outra aí. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo alguma coisa? Como nós temos esperança e nós não desistimos, é justamente isso que nós estamos falando agora. Eles estão lá na África agora resolvendo, mas olha as dificuldades que nós temos. Leva 2 semanas para chegar à amostra lá na universidade na África do Sul. Tempo mais do que suficiente para mutação, para o spillover e para sair para vários locais do mundo. Isso, e aí vem outra coisa. Então, por exemplo, vamos voltar. A importância do médico veterinário também na inspeção alimentar. Ali, assim, tem as doenças pulando para lá e para cá. Não só, por exemplo, a produção de carnes, né? Que são a produção intensiva, uma produção intensiva, nós sabemos todas as histórias, né? Nós somos treinados para isso. A alimentação mundial, não adianta só querer produzir e ter a economia se nós não temos a saúde. Então, a saúde vem em primeiro lugar. Para poder ter saúde, tendo saúde, nós temos a economia, né? Ou vice-versa também. Então, nós temos que entrar. Daí vem uma pergunta que talvez as pessoas nos fazem para nós. Somente os médicos veterinários, os médicos ou os profissionais de saúde podem trabalhar com a saúde única, né? Acho que uma das questões. São só o pessoal da saúde, que é saúde única? Não. Nós precisamos dos advogados, dos antropólogos, dos psicólogos, dos biólogos, dos educadores. Dos educadores, porque se você não fizer a saúde única, tem até um programa agora que vai iniciar também, até a educação do jardim da infância até o high school. Sim. Já, novamente, para trazer esse aspecto de holístico, né? Holístico. Mas nós, voltando para a medicina veterinária, porque esse é um bate-papo de veterinários, mas todos estejam bem-vindos, nós precisamos do advogado, nós precisamos conversar com economia. Por exemplo, na One Health Brasil, nós temos grupos econômicos, né? da economia, economistas, porque, como é que fala assim, a minha resposta a você, até artes e dança. Você precisa ter um vídeo que eu fiz para um grupo da artes e dança num congresso em 2015 de Minas Gerais, que através de artes e dança você consegue unir o meio ambiente, o ser humano e a saúde humana, a saúde animal, num meio ambiente saudável através da dança. As pessoas com Alzheimer, as pessoas com autismo. Então, daí vem o que dança tem a ver com saúde única? Muita coisa. Os animais que são usados como terapia, os animais de terapia, de suporte, trazendo bem-estar
para o ser humano, que aí vira um ambiente saudável. Por exemplo, tem os acumuladores de animais, os acumuladores de bactérias, e você, então, proporcionando a saúde do animal, seja um cão, um gato, a galinha, o cachorro, o elefante, o hipopótamo, o periquito, que trazem aquele bem-estar do ser humano em um ambiente saudável. Então, geralmente a gente esquece o meio ambiente. E por ser tão natural por nós, médicos veterinários, a gente acaba puxando a sardinha para nós, né? Mas eu já trabalho. Talvez porque a gente está na base, né? A base da produção, a base da inspeção, a base da vigilância sanitária. Mas isso não é um fator que só valoriza a nossa, porque todas têm o seu papel dentro dessa corrente. Isso. E nós temos que continuar, entendeu? Nós temos que continuar, mas se você tem um amigo médico, por exemplo, é importante conversar com os médicos e você não se elimina um gato só porque o gato está com alergia, tem asma, ou essa criança tem asma, ou o gato tem a nossa grande história toxoplasmose, né? Elimina o gato. Não, vamos conversar. Vamos conversar, tem outros momentos, né? Inclusive... Você sabe, Cris, que há alguns anos me procurou uma médica para avaliar o sangue da própria filha com suspeita de erliquiose, porque não havia quem soubesse identificar a mórula de Ehrlichia, né? E a gente encontrou a mórula de Ehrlichia e ela ficou pensando, nossa, é tão comum a trombocitopenia idiopática em humanos, será que é a trombocitopenia idiopática de fato? E essa cadeia, ela precisa ser investigada. Isso não quer dizer que é demérito. Isso não quer dizer que é uma falha do sistema. Isso é um sistema que tem que ser construído, né? Então, ela levou essa ideia e deve estar pesquisando. Por isso que ela, inclusive, era da academia também. Isso. Então, são situações que a gente tem que trabalhar em conjunto, senão não vai para frente. Eu sempre penso também... como nós nos separamos nos nossos pequenos silos, nas nossas caixinhas, né? Nós temos que sair da caixinha. Tem que sair da caixinha e se um gato lá está com asma, não vai eliminar o gato, mas os médicos podem até começar, nós estamos fazendo isso agora para os médicos, aqui nós temos o currículo da saúde única no currículo de medicina humana, justamente uma das questões, o médico perguntar, você tem animais em casa? Tenho. Porque os gatos agora com asma é uma sentinela para um exemplo que o médico perguntar, você mora aqui nos Estados Unidos, tem muito carpete, né? Uhum. O gato aqui tem muita asma. Aí você vê as crianças e os seres humanos também. Onde que está o problema? É o meio ambiente, é o carpete, são os fungos do banheiro. E aí a educação nesse ponto é fundamental, para que não culpem o gato. Isso. Mas o que nós vamos fazer? Eliminar o gato? Não. Nós vamos manter o gato saudável e a criança e o ser humano saudável em um ambiente saudável. Então, daí essa percepção, né? Que até no caso quando pergunto que os veterinários, os zootécnicos deveriam só saber de animais, não, nós estamos salvando todas as vidas, né? Nós somos responsáveis por todas as vidas, não só dos animais, mas também o bem-estar e a saúde humana e do meio ambiente também. Então, acho que... Olha, Cris, deixa eu só te interromper para dizer um comentário que eu achei legal aqui. Tem um comentário aqui do Portal Saúde Única, que ele diz que no portal tem veterinários, economistas, antropólogos e até músicos. Então, músico faz parte, sim, como você falou. Todas as profissões, né? Achei bacana o comentário do Portal Saúde Única. Todas as profissões. E, novamente, eu vou citar vários projetos em vários estados no Brasil. Uma coisa que eu queria dizer também. No Brasil, enquanto aqui nós estávamos fazendo, em 2010, a reunião lá no CDC, um pouquinho da história da saúde única mundial, estamos lá reunindo, vamos conversar, tem os 12 princípios do Mahatma, né? E aquele conceito, reunião de ação, o Brasil já estava
fazendo a saúde única. Porque não tem jeito de você estar lá. O SUS é um exemplo, né, que é interdisciplinar. Precisa mais veterinário lá também. Isso também, o Ministério da Saúde, nós temos que nos associar também. A prefeitura, as universidades, a Fiocruz, todos esses, inclusive, nós temos esses grupos unidos, né? Porque através da especialização de cada um de nós, ninguém vai tirar emprego dos outros. Pelo contrário, nós apoiamos e enriquecemos o trabalho do outro por estar. É interessante, Cris, você dizer isso, porque assim, a gente sempre pensa que o Brasil está mais atrasado em relação a alguns países. E não é verdade. A gente tem programas aqui extremamente avançados, né? E que precisam ser melhorados. Precisa, obviamente, que a melhoria ela vai ter que permanecer, né? A inclusão de mais médico veterinário no Sistema Único de Saúde é fundamental. É fundamental. Mas é um bom programa, assim como outros programas que envolvem toda a parte de sanidade e de vigilância, e que o Brasil é modelo, às vezes, para outros países, né? Porque a gente tem algumas coisas que são bem avançadas aqui. Isso, e por isso que nós temos que nos organizar, nós já estamos nos organizados, novamente, vamos lá, olha no onehealthbrasil.com, o One Health Brasil Latinoamérica, do Caribe e da Ibéria, e no mundo inteiro. Você pediu uma explicação uma vez para mim também, como está a saúde única no mundo inteiro, né? Isso. Isso, então, eu sempre falo para vocês pesquisarem no Google 4 palavrinhas. Uma delas é assim, Eco Health Alliance, que é a visão do meio ambiente, Eco Health. A visão primeiro do meio ambiente e como o ser humano e os animais estão nesse ambiente saudável. Então, geralmente são os biólogos, como é que fala? As pessoas que trabalham a biodiversidade do meio ambiente, os ecologistas, tem essa visão do eco-health em primeiro lugar. É saúde única? É saúde única. O outro grupo também, que é Planetary Health, que nós temos, que é o que providencia o Planetary Health dos médicos, inicialmente, né? Planetary Health Alliance, vai lá e faz o Google, né? Foram os médicos que veem primeiro a saúde humana, e também tem a saúde do meio ambiente e dos animais. Então, parecem óculos de várias cores com a mesma visão, né? Que é aquela guarda-chuva. Quem estuda saúde única conhece o guarda-chuva da saúde única. Então, EcoHealth, Planetary Health, One Health tem várias associações. Lá na Suíça, que fez o guarda-chuva para todos nós, na Austrália, Ásia, temos vários grupos, inclusive de estudantes internacionais. Como eu disse, ninguém é o dono da One Health, mas nós somos todos unidos. E existem os congressos mundiais, os congressos estaduais. O Brasil está muito bom. Agora nós já sabemos quem é quem e como nós podemos colaborar um com o outro. Então, o que eu quero dizer é assim, o que eu sinto como brasileira morando muitos anos fora do país, mas sempre levando uma fonte para o Brasil, né? Tudo que eu faço, eu com muito carinho levo de volta e trago muitas pessoas para cá, com o Brasil, é essa ideia não, o Brasil está excelente, só que nós precisamos divulgar mais, publicar mais, participar mais, e talvez essa pandemia nos deu a oportunidade de estar ao live, né? Fazendo os webinars e nos conhecendo. Fazendo essa interconexão com várias pessoas. Interconexão. Então, mas o que eu sempre dou de exemplo é que, não, o Brasil sempre teve saúde única. Talvez mais de 20, talvez meus professores na Universidade Federal de Viçosa, quando eu ia lá, nós íamos, quando, para mim, a minha paixão pela saúde única começou, quando nós íamos, eu era estudante de medicina veterinária, nós em Viçosa, no rural, milhões de anos atrás, Viçosa ainda era rural, então nós íamos vacinar os animais, né?
E tinham as pessoas nos lugares simples, rurais, com parasitas, as crianças vinham com 3 cachorros, tudo no saquinho, e nós tínhamos que interagir com os seres humanos. Então, ali que iniciou a minha experiência, né? Nós estávamos, além de fazendo a campanha da erradicação da raiva, que é outro problema que a veterinária tem que estar sempre acesa, é o cuidado ao ser humano, e também nós melhorávamos o meio ambiente local. Então, aquilo já estava lá. Então, já está há muito tempo no Brasil a saúde única também. Cris, eu acho que a gente tem que melhorar muito, mas a gente às vezes sente muito orgulho de ver que a gente acerta sem saber, né? Sem saber. Que acerta sem saber. Eu acho que o caminho ele é lento, ainda a gente tem muita coisa para organizar, implementar, ajustar, né? Mas o que eu acho mais bacana de tudo é que cada vez mais a gente, como médico veterinário, vai se destacar nessa situação, nessa questão. Porque, de fato, a gente acaba sendo um dos pilares dentro da base da saúde única. E isso orgulha muito a gente como veterinário, né? De fato, orgulha. E uma coisa, Daniel, nós temos 4 minutos, depende o que nós... Ou nós 4 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, né, eu vi aqui que a gente tem outros CRMVs, eu agradeço a presença aqui, o CRMV do Rio está com a gente. O Pará, que falou com vocês há pouco tempo, né? Um abraço para vocês aqui do CRMV do Ceará. A doutora Alice, que é da Anclivepa aqui do Ceará, um abraço para todos que estão assistindo a gente, tá? Cris, eu acho que nesses últimos 5 minutos, a gente tem 4 minutos, né? Eu tenho 3 minutos. Só precisa se despedir e agradecer, né? Eu acho que a gente podia falar mais e mais e mais e mais, que o assunto não se esgota, né? A gente acabaria tendo que, se a gente fosse pontuar, eu acho que a gente poderia pegar uma live, colocar Covid e saúde única e ponto a ponto mostrar o que deu certo, o que não deu, o que é que precisa, o que é que não precisa. Que seria super interessante também, né? Vamos fazer outras. Mas eu queria deixar a palavra final com você para se despedir, mas o CRMV vai se despedir agora, agradecer a presença de todos, agradecer a sua disponibilidade, Cristina. Foi um prazer rever você, muito grande. Eu espero que a gente se encontre de novo em vários momentos, né? E que a gente consiga, porque eu acho que a mensagem que a gente tentou passar hoje, especialmente, é mostrar, além do que é a saúde única, o papel que a gente enfrenta como profissional, né? E exigir, muitas vezes, apesar de não se envolver com política, a política ela é necessária, porque a gente precisa, sim, colocar o pé no freio do que tem que ser freado e acelerar o que tem que ser acelerado. E evitar, muitas vezes, desmontes que tiram a base da saúde única. E aí a gente tem que estar lutando o tempo todo como profissional, né? Tanto na parte da produção, como na vigilância, como na inspeção de alimentos, na própria parte clínica. Isso sem contar que a gente tem que envolver as outras diversas profissões, né? Eu acho que a gente tentou abarcar aí um monte de assuntos e eu acho que a gente conseguiu pegar e dar uma ideia bem legal. Eu queria agradecer mesmo para você em nome do CRMV Ceará, tá certo? Em meu nome, porque eu gostei muito de lhe conhecer, fazer uma amiga internacional no Pará. Veja só, olha a integração que a gente fez, né? Estamos fazendo. E aí foi um prazer muito grande ter você com a gente, tá certo? Muito obrigado. Vou deixar você se despedir por último de todos, dar sua última mensagem, que eu acho que a gente tem poucos minutos só, tá bom? Aqui é 1 minuto. Eu tenho 27 segundos, então... Meu Deus, falei demais. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, dentistas, psicólogos, veterinários ou técnicos, nós precisamos trabalhar juntos. Beijos a todos vocês. Não acabamos aqui, estamos juntos. E mais uma palavra, o bem-estar do ser humano, a preservação do meio ambiente.